grande parte dos estados estão se movendo para uma questão de pay transparency, né? Então, quando você publica mesmo uma vaga, né, você tem que colocar o range lá que aquele candidato pode estar dentro daquele range. Então, Exato. tem uma transparência. Em linhas gerais, as empresas são questionadas, a área de remuneração, ela é questionada pelo mercado em quais aspectos? Eu acho que tem dois. Eu acho que um, que é algo mais conectado exatamente à questão de negócios mesmo, né? E o outro eu vejo que é uma questão que veio evoluindo e eu acho que agora a gente tem uma pressão, que é exatamente, eu acho que é um futuro que já acontece em alguns mercados, mas eu acho que a gente vai ter uma pressão mais global isso acontecendo. O primeiro, eu acho que de negócios, é aquilo que eu estava falando para você, dessa questão de abertura para acionistas que querem entender exatamente qual o impacto, né? Quando você... Do quanto ganha cada pessoa, é isso? Claramente, quem é uma empresa pública tem que se comunicar e declarar quanto os seus altos executivos ganham. Justo. Né? Então, quando você vai numa empresa norte-americana e ela tem as suas ações na bolsa, claramente, se você pegar o relatório financeiro de publicação anual, você vai ver quantos altos executivos ganham. Aqui no Brasil, isso é um tabuzão, né? É um tabu, eu acho que tem uma evolução cada vez maior para exatamente abrir essas informações, né, e ser público isso. Eu acho que a gente está num momento exatamente, eu acho que de amadurecimento disso no mercado, né? É curioso você trazer esse exemplo, Gustavo. Acho que na nossa newsletter de umas 3 semanas atrás saiu uma pesquisa que diz o seguinte: qual era a crença de que as empresas tinham sobre as pessoas saberem o salário uma das outras? Desmotivação. Aí saiu uma pesquisa, acho que nos Estados Unidos, enfim, dizia que é justamente o contrário. A partir do momento que você sabe quanto cada pessoa ganha, você entende que você está dentro de um contexto transparente e que, secundariamente, você entende qual é o valor daquela pessoa na organização. É. E acho que aí se conecta exatamente com o segundo ponto que eu ia comentar com você, dessa transformação que a gente vem em relação a pay equity e pay transparency. Exato. Né? Então, quando a gente vai para mercados como o mercado americano, que, lógico, não tem uma legislação que acaba impactando o país como um todo, né? Eles têm leis que funcionam para o Estado, né? Mas grande parte dos estados estão se movendo para uma questão de pay transparency, né? Então, quando você publica mesmo uma vaga, né, você tem que colocar o range lá que aquele candidato pode estar dentro daquele range. Então, Exato. tem uma transparência. E equidade, eu acho que também veio evoluindo. Tem muitos países que também já têm leis próprias para pay equity, né? Acho que o Brasil começou aí no ano passado uma questão de publicações e tal. Se você me perguntar, eu acho que não foi a melhor forma. Por quê? Que foi feito. Eu acho que, primeiro, eles usaram dados de 2 anos passados para se fazer uma análise e publicar agora. De 2 anos para cá, muita coisa pode ter acontecido, né? A análise foi feita por CNPJ. Aí quando a gente começou lá, eu falei assim, mas eu não trabalho por CNPJ, né? Eu trabalho por uma estrutura inteira. Exato. Né? Então, às vezes, em CNPJ saiu que as mulheres ganhavam mais do que os homens em outros CNPJ. Então, assim, Edu, não foi feito da forma correta. Né? Não foi feito para funcionar. Né? Não foi feito para funcionar. Foi, no final das contas, para criar mais um processo para o RH ter que trabalhar para reportar essas informações, que no final das contas já tem muitas informações conectadas, mas no final das contas, na prática, o que isso impactou os colaboradores, eu não vejo na prática. Agora, quando eu vejo mercados, né, e eu trabalhei em empresas aí europeias também, que existem leis em relação a pay equity e você precisa declarar isso de uma forma pública, claramente você vê uma evolução e uma preocupação do board, dos executivos em relação a isso. Lógico, muito focado em gênero, né? Mas eu acho que tem uma evolução possivelmente de amadurecer, até porque eu acho que a gente focou muito em inclusão e diversidade em gênero, né? E pode ser que a gente tenha uma evolução também em outras coisas que não sejam só gênero, mas de alguma forma você vê uma evolução do mercado em relação a pay equity, fazendo análises, as empresas fazendo análise, entendendo as causas, as razões que estão por trás, a raiz daquele problema e atacando aquele raiz para exatamente tirar esse bias, né? De que tem. E existe. A gente não pode negar isso, né? Mas acho que a questão é você negar e não agir, né?
Agora, outra coisa é você falar assim, não, eu entendo, acontece, vamos agir. E eu acho que tem grandes organizações que estão nesse movimento, né, de realmente atuar. Que tipo de ação essas empresas podem tomar para coibir esses, muitas vezes, preconceitos inconscientes ou conscientes, situações embaraçosas? Eu vou te falar do ponto de vista de remuneração, né? Falando de remuneração, claramente, né, e eu até brinco que acho que a remuneração já vinha nessa pegada já há muito tempo. Sim. Né? Quando a gente Inclusive, ela é uma área que, se a gente parar para pensar em termos objetivos, ela vem para colocar todo mundo no mesmo Edu, patamar. Se você tem 2 metros de altura, barba e é um homem cis, ok. Ok, tanto importa se for o contrário. Eu não vou olhar isso na minha análise. Essa parte do gênero não faz, por exemplo, parte da minha análise. A remuneração teve que incluir gênero para começar a trabalhar com Pay Equity por uma demanda que houve, mas no final das contas a gente sempre analisava as informações sem qualquer tipo de olhar aquele específico indivíduo. Nunca fez parte da área isso. Nunca. Então, quando começou a chegar essa tendência da gente ter que olhar o indivíduo e começar a fazer esse cruzamento de informações, eu falei assim, tá, mas eu não olho, né? Eu até brinco com o pessoal do recrutamento e seleção, eu falo assim, eu não quero nem saber se é homem, mulher, o que é. Tá? Me fala qual é a posição, o que a gente precisa fazer e a necessidade do negócio. Para mim, é essa a visão que a remuneração tem que ter para exatamente entregar valor, né? Então, eu acho que, voltando à sua pergunta em relação a como que a gente vê essa questão de como tirar isso, todo ano grandes organizações estão fazendo já análise de Pay Equity. E acho que Analytics veio para exatamente ajudar muito, e agora a inteligência artificial acho que para exatamente que isentar cada vez mais essa questão de bias ou qualquer tipo de influência que tem. Mas acho que a grande questão é analisar os dados, trazer isso para os altos executivos, para exatamente, acho que ter transparência, e acho que muito conectado com todas as ações de inclusão, diversidade e tudo que as empresas vêm fazendo, e colocar de uma forma muito transparente, falando, olha, com dados, que eu acho que esse é o principal ponto que remuneração acho que pode aportar para exatamente ter as discussões. Olha, com dados, acabamos promovendo 80% de homens e 20% de mulheres. Essas mulheres, quando tiveram a sua promoção, tiveram tanto X% de aumento, enquanto os homens tiveram 2X. Por quê? Porque, pela nossa informação, a gente não deveria ter isso. Né? Então, acho que esse aporte de informações e trazer esses dados para exatamente ter esse nível de consciência e discussão leva. Tudo bem que você pode falar assim, mas isso já foi. Mas acho que com dados de passado ajudam exatamente a questionar o que vai ser feito nas revisões e discussões de potenciais, de performance e o que seja. Entendeu? É o famoso você olhar para o passado para tentar minimamente desenhar um presente diferente. Exato. E colocar na mesa. Acho que esse é o ponto, né? Vamos colocar na mesa para discutir isso, porque o que foi, já foi. Né? Agora, como é que a gente realmente começa a colocar processos, e é exatamente isso que a gente vem falando, né? Remuneração, eu não vou olhar gênero para isso, mas a gente sabe que às vezes o processo de decisão não necessariamente não está na mão de RH, às vezes está na mão do gestor, né? E eu acho que cada vez mais tem um empoderamento dos gestores relacionados à toma de decisão, que eu acho que faz total sentido. Sim. Né? Eu acho que RH não tem que ser a polícia, eu acho que tem que ser o habilitador, né? das políticas e dos processos. Mas é como que a gente traz isso para ter essa discussão de peso de consciência, né? Será que você está fazendo realmente o correto? Né? E na tua opinião, Gustavo, experiência, essas situações constrangedoras e muitas vezes injustas, elas acontecem por falta de letramento dos gestores? Porque eu tenho uma opinião de que quando se trata de gestão de pessoas, administração de pessoal, os executivos brasileiros são muito mal letrados. Eles são muito bons tecnicamente naquilo que eles se propõem, melhores talvez do mundo. Mas em termos de gestão de pessoas em nível básico é muito tosco. Você acha que essas situações acontecem por falta de educação, nesse sentido, ou por crenças e tradicionalismo? Em linhas gerais. Não quero que você se exponha também. Pergunta difícil, mas assim, o que eu como indivíduo e como profissional, já tendo passado por algumas situações, eu acho que tem uma questão de tradicionalismo, acho que de comodismo. Sim. Né, da gente falar assim... Promover o homem branco cis hétero. Sempre foi feito assim, então acho que faz sentido a gente continuar assim, em jogo que está acontecendo e a gente não muda. Vamos continuar nessa situação.
Então, eu acho que tem uma questão de comodidade, de alguma forma, né, para quebrar essa barreira. Eu acho que cada vez mais os executivos estão percebendo que esse paradoxo que foi criado do passado, acho que não funciona, né, nessas novas linhas, mas ainda eu acho que as organizações são muito conservadoras nesse sentido, né? E eu acho que tem uma questão de crença, né? Eu vivi com esses valores, eu acabei trazendo esses valores, né? Às vezes de família, e eu não estou falando nem de organização, que acabam raizando de alguma forma nas organizações, e acho que tem uma quebra que está sendo feita de alguma forma, né? Porque acho que a sociedade também está colocando uma pressão, acho que um pouco maior, em relação por que isso tem que ser feito da mesma forma, por que a gente não pode fazer de formas diferentes. Então, acho que com isso, de alguma forma, mas para mim, eu acho que tem um preciosismo de manter aquilo que vinha sendo feito e estamos ok, né, com isso. Gostou desse vídeo? Se você tiver dificuldades para encontrar profissionais da área de recursos humanos, remuneração, folha de pagamento, desenvolvimento organizacional, recrutamento e seleção, People Analytics, relações sindicais e trabalhistas e todas as demais áreas que compõem a área de RH, manda uma mensagem pra gente que a gente vai ficar muito feliz de te apresentar os melhores talentos do mercado. Solicite uma proposta através do nosso site www.techers.com.br.